Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zorzeto falando aqui para a nossa quarta conversa, nosso quarto encontro das oficinas virtuais do Conservatório de Mata de São João sobre percussão. E aqui eu quero falar com vocês, nós já falamos de assuntos muito importantes, falamos um pouco sobre a história dos instrumentos de percussão e da importância de conhecê-la e de estudá-la, do conceito de musical educação, que eu acredito que deveria ser usado em detrimento de educação musical, mas tudo bem usar educação musical. A metodologia de estudo que eu proponho a mim mesmo e venho testando ao longo dos anos e proponho para os meus alunos. E gostaria que vocês tentassem já aplicá-la nos estudos de vocês, nas aventuras musicais de vocês. E agora eu quero falar com vocês de uma forma muito geral, obviamente, porque é um assunto extremamente vasto e polêmico. É polêmico, por incrível que pareça. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre técnica. E de novo, antes de sair tocando, antes de sair fazendo malabarismos, eu sou super a favor, eu queria só conversar um pouquinho e passar a minha ideia sobre técnica de percussão, que eu acho que ela vale para todos os instrumentos. Todos os instrumentos. Mas Paulo, lá no encontro anterior, você falou que são muitos instrumentos, muitas técnicas diferentes. Então, como assim uma mesma técnica vai servir para todos os instrumentos? Essa é uma ótima pergunta, mas não é isso que eu penso. Não acho que exista uma técnica para todos os instrumentos, até porque cada instrumento tem uma técnica diferente. Se eu seguro 2 baquetas é de uma forma, se eu seguro 4 baquetas é de outra, se eu toco pandeiro é de um jeito, se eu toco reco-reco é de outro, tímpano de outro, sem problemas. Mas eu acredito que os princípios de articulação, essa palavra é uma palavra muito importante, técnica, ela só funciona se ela se propuser a uma articulação, que normalmente os compositores nas peças de orquestra escolhem essa articulação, né? Eles propõem pelo menos uma articulação, mas eu, como percussionista, eu tenho que ter um padrão técnico, eu tenho que ter possibilidades técnicas para propor outras possibilidades musicais, para propor outros sons, né? Isso vai ter muito a ver com a minha forma de tocar, vai ter muito a ver com a baqueta que eu tenho, mas menos com a baqueta, vai ter muito a ver com a acústica que eu tenho, vai ter muito a ver com o estilo da música que eu estou tocando. Por exemplo, se eu for tocar tímpanos numa sinfonia de Mozart ou de Haydn, que são compositores chamados de compositores clássicos, né, mas as partituras de tímpano são muito legais, eu vou tocar de uma forma totalmente diferente do que se eu for tocar Bruckner, que é um compositor já do século XX, exagerado, que gostava de massa sonora absurda, uma massa sonora absurda e que tem que tocar muito forte, mas também com um certo estilo. E o outro é muito mais delicado, muito mais contido, um outro tipo de som. Isso se chama estilo. E a técnica ela tem que estar a favor, porque um forte com acento aqui é de um jeito no Mozart, e no Bruckner, ou no Mahler, ou no Brahms, ou no Tchaikovsky, por exemplo, né? É outra coisa. Aí vocês vão perguntar assim, Paulo, mas não entendo. Eu não toco esses caras, eu não sei do que você está falando. De repente eu toco na Filarmônica, tem uma trilha sonora do John Williams, mas também toco um arranjo de um compositor brasileiro, e estou tocando também uma sessão de caixa marcial com arranjo de alguém daqui da banda. Cada um deles é um estilo diferente. Então o raciocínio, é disso que eu estou falando. Eu acredito que exista um raciocínio de articulação que sirva para todos os instrumentos. E aí a gente tem que se apropriar das minúcias. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, técnica de 2 baquetas. A técnica de 2 baquetas mais conhecida, que a gente vai usar mais, é a técnica de baquetas de caixa, né? São baquetas de madeira, eu gosto sempre de ponta de madeira, acho melhor assim, mas a de ponta de nylon, de plástico pode ser bom também, principalmente para bateria. Mas para caixa a gente vai usar sempre que possível, porque baqueta não é uma coisa barata, sempre que for possível usar baquetas com ponta de madeira, né? Eu acredito, por exemplo, que o que eu vou falar aqui para vocês vai servir para todas as outras técnicas. A técnica, a forma como eu seguro a baqueta, a forma como eu vou articular o som, precisa ser muito relaxada, muito. E quando eu falo relaxada, não é relaxada assim que não consegue nem segurar, mas é relaxada que a baqueta tenha trânsito dentro da mão. Porque se eu aperto, além de eu poder ganhar uma tendinite com muita probabilidade, eu vou ter um som amarrado. Nós vamos tocar daqui a pouco, vocês vão ver as várias diferenças. Então eu preciso ter
eu preciso que a baqueta vibre. O som é um resultado da vibração da pele com a baqueta. Então, por isso que se eu pego uma baqueta maior, soa mais. Se eu pego uma baqueta menor, soa menos. Uma baqueta com uma ponta assim, uma ponta de outra forma. Tá? Então, relaxamento. Na técnica de caixa de 2 baquetas, você pode segurar a baqueta na primeira falange. Veja só, na primeira falange, o primeiro risquinho do dedo aqui. Ou você pode deixar ela mais solta para a segunda falange, que eu gosto muito. E pode tocar das 2 formas. É só, né? É só aprender. Eu penso que essa aqui seja a base da nossa técnica. A pinça, que é esse movimento aqui, e a baqueta solta. A partir desse momento, eu posso tocar usando o peso do braço, eu posso tocar usando a fluidez dos pulsos, ou posso tocar usando a velocidade dos dedos. Mas se eu tiver com a baqueta presa, eu já não consigo fazer mais nada, fica tudo muito duro. Paulo, quer dizer que eu nunca vou tocar com a baqueta presa na mão. Quer dizer que se você quiser um som bem feião, assim, às vezes a gente pode querer esse som bem preso. Pá! A gente dá uma apertada na baqueta também, não tem problema. Vou usar, e me dá a possibilidade de usar pequenos apertos para notas um pouquinho mais curtas. Isso vai funcionar muito bem na caixa, mas vai funcionar também muito bem no tímpano. Tá? Então, pinça, baqueta solta na mão. Paulo, não, eu toco com a baqueta mais presa. Sem problemas. Cuidado só para não prender demais. Não muda o teu jeito de tocar, mas experimenta um novo jeito. Tenha mais de uma forma de tocar. Lembra do acionamento da memória de longo prazo? A memória de longo prazo é muito mais facilmente acionada se eu tenho mais de uma forma de fazer a mesma coisa. É como se o corpo, o cérebro e as mãos aprendessem de uma forma mais profunda. Isso é muito sério, viu, gente? Tá? Então, aqui. E, seguindo a ideia de 2 baquetas, eu facilito. Eu troco dessa para essa daqui, licencinha, minutinho, para essa daqui, e eu tenho uma baqueta de xilofone. Eu tenho uma baqueta também. Só que como no xilofone eu não vou usar o rebote, como eu vou usar na caixa, não dá para fazer rebote, né? Esse é mais um dos motivos para deixar a baqueta de caixa, vou mostrar aqui na xilofone, bem solta, para que eu possa ter o rebote na pinça. A gente vai falar sobre isso, né? Troquei para xilofone, pronto. Talvez a xilofone, por ser mais fina, a cabeça mais pesada, eu preciso segurar um pouquinho, né? Toca um pouquinho mais de mão fechada, mas de forma geral nada de muito forte. Sempre tem um relaxamento. Eu acho que essa é a palavra que vale para todos os instrumentos. Relaxamento. Certo? E vou usar basicamente o pulso e os braços. No xilofone eu já não vou usar mais os dedos, porque não tem o rebote. Eu vou ter uma articulação muito fraquinha, né? Se a gente pensar, e isso é muito importante, nós temos algumas fases da articulação e partes do braço que podem ser usadas. A articulação completa, ela começa lá atrás do ombro, dobra cotovelo, dobra pulso e toca. Certo? Essa é a articulação completa. Mas eu não vou ficar tocando assim o tempo inteiro. Eu vou tocar com movimentos um pouco menores para poder atingir as velocidades. E nesse movimento eu tenho braço, mas não é braço, assim, peso de braço é muito importante. Pulso, que podemos ter braço e pulso, que é o melhor ainda. E dedos. Podemos ter só dedos ou podemos ter o movimento completo. Eu preciso conhecer, treinar essas 3 partes da minha mão, do meu braço, partes, né, do meu corpo, para eu poder usá-las nas horas que eu quiser. E quando eu devo usar? Braço vai me dar peso, mas curiosamente ele é bom para tocar as menores dinâmicas, assim, pianinho, sabe? Porque ele é mais firme do que o pulso e não treme. A mão costuma tremer. Vocês conhecem o bolero de Ravel? Bolero de Ravel. O percussionista, se ele não tiver uma boa técnica, ele vai tremer e não vai sair, porque tem que tocar muito fraquinho, muito piano. Então o braço é muito útil para essas coisas. O pulso é útil para a técnica em geral, porque ele é ágil e é forte. E os dedos para coisas rápidas, quando eu quiser fazer coisas muito rápidas, né? Tem alguns exemplos no repertório, vamos ver se, quando falar de caixa, eu mostro para vocês. Então, soltei a caixa, pá, como no meme, xilofone, um pouquinho mais de aperto, trabalho de pulso basicamente e braço também para os fraseados, certo? Braço é muito importante para eu poder fazer fraseado. Observe como um violinista toca várias notas, ele não toca assim.
Ele toca assim, ó. E aí sai. Então, quando eu quiser fazer isso na percussão, eu não posso fazer. Eu tenho que fazer. Acho que dá pra imaginar, né? Muito bom. E a técnica de 4 baquetas. Sim, tô aqui. Nós usamos muito 4 baquetas, 2 em cada mão. Né? E normalmente a gente usa nos teclados de percussão, não só nos teclados, mas normalmente. Tem no tímpano, tem em percussão múltipla. Ufa, pra que mais? Já vi 4 baquetas até nos sinos tubulares, né? Eu já tive a chance de tentar fazer um negócio assim, difícil. Então, tô com uma um pouquinho diferente aqui, mas vai assim mesmo, né? 2 em cada mão. Existem 2 técnicas que usualmente a gente vai encarar, que a gente vai encontrar professores qualificados aqui no Brasil para falar sobre essas 2 técnicas. A primeira delas, que é um pouquinho mais antiga, se chama técnica Burton. É uma técnica dos anos 70 ali, acho que 70, 80, de um grande percussionista, vibrafonista chamado Gary Burton. Procurem esse cara no YouTube, Gary Burton. O que ele fez? Ele queria ter as baquetas abrindo e fechando, né, para atingir as teclas do instrumento. Né, são várias, assim, são várias. Eu já vou mostrar, a gente já vai falar sobre os teclados também. Mas ele queria a força da técnica de caixa também para poder improvisar junto com os conjuntos, junto com o piano. Ele precisava de força. Então o que ele fez? Ele pegou uma técnica que já existia, que era a traditional, que a baqueta de fora, olha que interessante, ela vai por baixo. Deixa eu soltar aqui, ó. A baqueta de fora vai por baixo e a baqueta de cima vai por dentro. Desse jeito, cruzando. Aí a gente vai com... lembra da pinça da caixa? Sempre a pinça, ó. Na baqueta de cima, ó, pinça. E vou ter isso aqui, ó. Olha que legal. Isso daqui, e aí eu posso tocar uma nota mais perto da outra e vou aumentando através das aberturas, guiada pelo dedo polegar. Aí o Gary Burton percebeu que era um pouquinho desconfortável. Era uma técnica usada basicamente pelos marimbistas da época, né? Uma técnica que existe até hoje, muito forte, na escola de marimba do Japão, que é muito tradicional. Aí o Gary Burton sacou que se ele pegasse as baquetas e trocasse, ele ficaria com o grip, né, a pegada muito mais relaxada, teria mais facilidade para abrir e fechar, e teria isso aqui, ó, como se fosse uma baqueta de caixa. Então, quando nós temos que ter habilidade para ir de um intervalo de segunda, que é uma nota do lado da outra, até para o intervalo maior, que normalmente compreende uma oitava. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Né? E fazer essas aberturas e acertar a nota, às vezes usar uma baqueta mais dura para ter a mão direita fazendo a melodia e usar uma baqueta mais macia na mão esquerda para fazer a harmonia, para fazer o acompanhamento. Então, basicamente, essa técnica Burton, né? Tô falando de uma forma geral. E anos depois, nos anos 80, um super talentoso, incrível maluco chamado Leigh Howard Stevens desenvolveu a técnica Stevens. Ele não queria cruzar as baquetas, que às vezes dão uns barulhinhos aqui, a gente coloca umas fitas e tal. Aí ele pegou, existe uma técnica antes que segurava a baqueta, os vibrafonistas de jazz seguravam a baqueta aqui, ó, no dedo mindinho, e a outra baqueta aqui, assim, né? Mas ele percebeu que era muito fraco aqui. E ele subiu para esse dedo aqui, assim, ó, certo? E colocou essa baqueta aqui no meio da mão. E olha quem vai estar aqui de novo, ó, a pinça, sempre. E essa aqui é a técnica Stevens, né? É uma técnica também que tem as aberturas, só que o tipo de articulação é diferente, porque as baquetas não se cruzam. Aí vem a pergunta, como é que a gente poderia usar a metodologia para aprender técnica de baquetas? Se eu sair tocando logo de cara, eu vou incorrer naquele risco de aprender errado. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, se eu me certifiquei de que eu estou segurando corretamente, eu preciso sentir o peso, eu preciso passar uns dias fazendo isso. Pelo menos um dia, assim, né? Com a baqueta para cima e para lá, e tornar esse movimento aqui de abertura natural. Fazer os movimentos de articulação naturalmente. Se preciso, com as baquetas separadas e sempre se observando, até que o professor possa te observar. Então, basicamente, nós temos a técnica de 2 e de 4 baquetas com baquetas. Também temos a técnica, por exemplo, de instrumentos de mão, como é o caso do pandeiro sinfônico. Né? Aí agora vocês vão falar, Paulo, agora eu vou te pegar. Não é possível você falar que agora tem uma coisa a ver com a outra. Não é que tem.
Porque se quando... Tô aqui. Se quando eu pego a baqueta de caixa, eu digo para vocês, relaxadamente, porque vai influenciar no som e na longevidade da nossa musculatura, quando eu falo do pandeiro, eu também não posso apertar o pandeiro. O pandeiro é um instrumento pesado. Olha como é que eu seguro. Eu até nem seguro com todos os dedos, né? Para que ele fique realmente muito relaxado. Já vamos falar do pandeiro. Mas o princípio, né, ó, como se fosse a pinça aqui também, um cantinho de pinça, mas eu não estou apertando. Eu parto sempre do princípio do relaxamento. Mesma coisa, quero tocar pandeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é segurar o pandeiro. Segurar o pandeiro, ficar brincando com ele. Beija, sopra, passa a mão, né? Faz ruidinho, tem cantinho, bate, toca, tudo. Antes de eu falar, agora eu vou estudar a técnica do pandeiro. Eu penso dessa forma, porque isso vai criando uma intimidade com qualquer instrumento. Teria outros instrumentos para falar aqui, mas agora eu vou falando no decorrer dos outros encontros, especificamente sobre os instrumentos. Ok? Aqui a gente encerra a nossa quarta conversa. Se tiverem dúvidas sobre ela, mandem no grupo, vamos conversando, mandem links, fotos, dúvidas, perguntas, sugestões. Não concordo com alguma coisa que eu disse? Manda no grupo também. É muito importante e eu quero fazer um adendo aqui antes da gente mudar de encontro, de aula, dizer o seguinte: dentro dessa metodologia, dentro de tudo isso que eu estou propondo a vocês, eu quero que vocês se questionem, eu quero que vocês falem assim, esse cara não me parece muito certo da cabeça, eu acho que eu vou ver se está bem, deixa eu ouvir outra opinião. Isso é muito importante. No processo de aprendizado e da gente atingir a memória de longo prazo, a gente precisa se perguntar, não ter muita certeza das coisas, né? E diria mais, a gente precisa desconfiar de professores de música dizerem que só existe um jeito de fazer uma técnica melhor que a outra, o meu jeito é melhor que o outro. Não. São propostas que funcionam para pessoas e para outras não funcionam, porque corpos, cabeças, experiências são diferentes. Por isso que eu digo, a técnica tem que se encaixar no músico. Certo? Reflitam sobre isso. Dúvidas? Grupo do Zap. Até já. Quinto encontro.